Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Se você está acompanhando a transmissão desse culto, isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a sua vida. E que bênção, que privilégio nós temos, enquanto igreja, ainda que distantes, de meditarmos na palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua mente possam estar concentradas nesse momento tão precioso na vida da comunidade de fé. Que Deus nos abençoe agora na meditação da tua palavra e vamos louvar ao Senhor neste momento. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos continuar os nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Hoje estamos nos últimos versículos do último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Foram muitos meses, para ser exato, mais de um ano, estamos aqui conversando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Lemos versículo por versículo e conversamos nesse período de mais de um ano toda essa história dos Atos dos Apóstolos tão inspirativa, tão atual, né, para a nossa realidade enquanto igreja, tão poderosa para a nossa vida, para a restauração da nossa paixão missionária, pelo projeto do que é a igreja, qual é o plano de Deus para a sua igreja. Nós hoje vamos ler capítulo 28, os versos 16 a 31, mas antes de lermos e meditarmos naquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida, quero convidar você para que oremos. Obrigado, Senhor, pela sua presença na nossa vida, na nossa história. Obrigado pela sua palavra que sempre e sempre nos restaura, nos desafia, nos converte a Ti. Pedimos-Te que nesse momento Teu Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, venha sobre nós, abrindo-nos o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, não apenas recebê-la, mas que ela seja o milagre da Sua graça na nossa vida, restaurando-nos, nos fazendo cumprir, acima de tudo, a Tua vontade
em cada dia, em todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Pois bem, leiamos então Atos capítulo 28, a partir do verso 16. Verso 16 nos diz assim: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Lembremos o contexto do nosso texto, desse final do capítulo 28 e também o encerramento do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo está no final daquela grande, longa jornada que começa em Jerusalém, quando ele é preso no templo, passa aquele período de prisão em Cesareia, nas mãos de 2 governadores, depois faz aquela viagem que nós vimos que foi tomada por grandes transtornos, tempestade, vendaval, né, a passagem pela ilha de Malta, e agora, finalmente, Paulo chega em Roma. O texto nos conta que, chegando em Roma, Paulo tem a permissão para morar por sua conta, né, o que nós chamamos de custódia militares. É o que nós hoje, no nosso tempo, chamamos aí de prisão domiciliar. Os detalhes dessa prisão, nessa custódia militares, nós não temos narrado pelo autor de Atos, por Lucas. Ao contrário, né, dos eventos anteriores, especialmente do naufrágio, em que Lucas se detém nos mínimos detalhes, aqui, a partir do verso 16, vamos percebendo que Lucas não está muito preocupado com os detalhes. Nós não sabemos quem deu essa custódia militares para Paulo, nós não temos os detalhes em que casa ele foi morar, nós não temos esses detalhes das circunstâncias que envolviam essa custódia militares. Apenas nos somos informados que Paulo foi portanto, né, preso numa casa, e essa casa ele teria que custear toda a sua manutenção, né? O que pressupõe também que Paulo precisaria dos recursos, né, por parte dos seus amigos, por parte das próprias igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, porque ele não teria como se manter ali, né? Já visto que teria muita dificuldade de trabalhar ou impossibilidade de fazê-lo, né? Haja vista que estava preso, né? O texto nos conta que ele ficava sob a vigilância de um soldado romano. Nós não temos os detalhes também de como era essa relação do soldado romano com Paulo. Paulo estaria acorrentado ao soldado, o soldado ficaria do lado de fora, do lado de dentro da casa. Nenhum desses detalhes nós temos narrados aqui em Atos dos Apóstolos. Muitas conjecturas são feitas, mas o texto precisamos olhá-lo, né, com muita atenção, porque o que o texto nos diz é tão somente que Paulo estava sob essa custódia militares, preso domiciliarmente, e um soldado estaria permanentemente protegendo, né, ou melhor dizendo, vigiando para que Paulo não pudesse se fugir ou mesmo ser retirado do lugar, né? É interessante a gente notar que Roma era a capital do mundo, né? Os romanos falavam que a Roma, capital do Império Romano, era o centro do mundo. Era o centro do mundo, e nessa imagem de que era a cidade mais importante, onde estava o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo, tanto que ele era chamado de Quírios, ou Deus, né? Os Césares, né? O César era um título de divindade, eles eram chamados de senhores Quírios, os senhores absolutos do mundo, os Césares, né? Ou César, a divindade, o Deus que deveria ser adorado, né? Era assim que os imperadores eram tratados e era assim que Roma era considerado, o lugar onde estava o César do mundo, o Deus de todo o Império Romano, o divino imperador, né? Nessa cidade, portanto, nós tínhamos gente vindo do mundo inteiro para conhecer, andar pelas ruas de Roma, conhecer o Coliseu, conhecer o Fórum Romano, conhecer as ruas famosas onde aconteciam os grandes eventos do Império Romano, né?
os arcos construídos de triunfo por toda a Roma, né, das conquistas dos seus generais, que até hoje muitos desses arcos e desses monumentos ainda se encontram, podem ser vistos na cidade de Roma. Essa cidade atraía os filósofos, os artistas, os generais, reis do mundo todo, poetas, né, que vinham para conhecer a cidade de Roma. Chega Paulo ali na cidade de Roma, o texto não nos conta nada, né, nada de extraordinário. Era mais um escravo levado a Roma para ser julgado. É muito interessante como isso é colocado. O Werner de Boer, né, um alemão que comentou o texto de Lucas, chama atenção para esse fato, né, que mostra que não há nenhuma fantasia, que não há nenhuma narrativa mitológica, né, que Paulo chegou, Roma parou, houve terremoto, nada disso. E Werner de Boer chama atenção para esse fato. O texto é tão real, o texto de Lucas narra fatos tão próximos da realidade, ou tão reais, né? Ao contrário de livros fantasiosos ou de mitologia grega, né? Que vai nos mostrar a realidade. Paulo era um escravo, né? Era um romano acusado, né, de um crime, que chega a Roma para ser julgado desse crime. E tão somente isso, né? O texto não nos conta nada, né, extraordinário dessa chegada de Paulo à cidade de Roma, retirando toda a fantasia e toda a narrativa mitológica das divindades ou dos semideuses que os gregos e os romanos tanto gostavam de contar. Isso nos mostra, né, que Lucas está sendo fiel aos fatos e demonstrando como esse Paulo chega, né? Ele chega como mais um anônimo naquela metrópole, esperando o seu julgamento. Verso 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Paulo destaca 3 aspectos. Primeiro, ele diz para os judeus, né, que se reúnem para ouvi-lo, que ele não fez nada contra os costumes paternos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele foi fiel, né, à tradição dos profetas e da lei do Antigo Testamento, jamais indo contra os costumes e contra a lei do Antigo Testamento. Ele está dizendo para os judeus que ele foi um judeu que seguiu fielmente toda a tradição judaica. No verso 18, esses, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Em segundo lugar, Paulo aponta, né, que os romanos investigaram, mas nenhum crime encontraram nele passível de morte. Então, primeiro ele diz: eu nunca fui contrário às tradições do nosso povo, que ele fala inclusive meu povo, né, lá no verso 17. Segundo, os romanos me investigaram, eu passei por todo um processo de investigação e os romanos viram que eu não tenho nenhum crime para ser responsabilizado. E em terceiro lugar, ele diz que diante da oposição dos judeus, foi obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Então ele vai dizer: olha, na verdade eu não fui libertado, não me tornei um homem livre, não porque eu sou acusado de algum crime, mas porque por conta da oposição dos judeus, quer dizer, da pressão dos judeus sobre os governadores, ele foi obrigado a apelar a César, e por isso ele está agora em Roma. Mas ele diz com todas as letras, né, que ele está ali em Roma, mas ele não tem intenção de acusar o povo judeu. Veja o verso 19, finalzinho: não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Então, assim, eu estou aqui em Roma para apelar para César, mas eu não vou apelar para César para culpar os judeus, né, ou trazer qualquer tipo de culpa sobre os judeus
sobre a minha situação, sobre as acusações infundadas. Em outras palavras, está dizendo, eu não estou aqui, não sou um perigo para os judeus que moram aqui e nem sou alguém que está contra o meu povo. Eu não estou aqui num processo judicial, né, diante do imperador para prejudicar o meu povo, para prejudicar aqueles do qual eu, inclusive, sou parte. Verso 20, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Alguns entendem que quando Paulo diz que estou preso com esta corrente, né, que Paulo estaria acorrentado, então, ao soldado romano. O que é possível, mas pode ser apenas uma figura de linguagem. Ou Paulo estaria, de repente, acorrentado, mas não necessariamente ao soldado, mas acorrentado a algum outro objeto, né, outro tipo de situação em que ele ficaria preso, né? O fato é que ele diz que ele está preso ali com aquelas correntes, ou está ali acorrentado, né? Está preso pela esperança de Israel. Esse tema da esperança de Israel reaparece várias vezes, né, durante os Atos Apóstolos. Por exemplo, Paulo vai dizer em Atos 23:6, capítulo 24:15, também no capítulo 26, versos 6 e 7, ele vai repetir que a sua prisão é porque ele pregou sobre Cristo, a ressurreição de Cristo, que é a esperança de Israel. É a esperança de Israel que fez com que Paulo fosse preso. E ele diz isso para os judeus, né? Eu estou sendo preso porque eu estou pregando a esperança de Israel. Verso 21. Então eles disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Os judeus, Paulo fica sabendo, né, os judeus da Judéia não encaminharam para os judeus em Roma nenhuma carta relatando sobre os fatos que Paulo havia cometido, ou dos crimes que eles achavam que Paulo tinha cometido, e nem tampouco envia nenhum mensageiro para avisá-los sobre o que Paulo havia feito de acordo com, né, a sua visão. E eu particularmente penso que eles não fazem isso porque eles imaginam que Paulo é um prisioneiro, vai chegar em Roma como um prisioneiro e, portanto, tudo que eles queriam aconteceu. Paulo agora estaria à mercê do Império Romano, seria julgado pelo Império Romano, e que ele não mais ofereceria qualquer tipo de risco, qualquer tipo de perigo. Não há mais motivo para perseguir Paulo. Ele está agora como um prisioneiro do Império Romano na cidade imperial, e ele não oferece mais perigo para o templo, não oferece mais perigo para os judeus do templo, e muito menos lá em Roma, né? Paulo não vai oferecer perigo algum ali na cidade de Roma. É isso que eles imaginam. Verso 22, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Então eles dizem para Paulo, olha, nós não recebemos nenhuma notícia, né, nenhuma carta, nenhum mensageiro lá da Judéia, mas nós sabemos muito bem que essa seita, né, da qual você faz parte, é contestada por todo mundo, por todos os judeus, né, do mundo todo. Então, nós queremos ouvir de você mesmo o que você tem a dizer, né? Quero que os irmãos se recordem, o pastor já disse isso várias vezes, nós estamos aqui naquele período em que os cristãos são considerados como parte do judaísmo. Nós não temos aqui uma separação assim clara entre judaísmo e cristianismo, coisa que vai acontecer, né, paulatinamente na história, nos primeiros séculos, mas para muitos, tanto judeus quanto para cristãos, não haveria separação clara entre ser cristão e ser judeu. Por quê? Para muitos a compreensão era que o cristianismo era apenas um grupo dentro do judaísmo. O cristianismo era apenas uma seita, um grupo dentro do judaísmo, e não uma outra, entre aspas, religião. É por isso que eles dizem, olha, nós já vimos muito sobre essa seita, porque havia vários grupos dentro do judaísmo e o cristianismo
inicialmente foi tratado como mais um desses grupos dentro do judaísmo. Nós já vimos sobre esses grupos aqui, os saduceus, os fariseus, os essênios, e o cristianismo também no início era considerado como um desses grupos dentro do judaísmo, e não uma religião à parte do judaísmo, como foi acontecendo com o tempo, né? Verso 23, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aqui nós temos algumas palavras interessantes. Primeiro, que Paulo passou portanto, praticamente todo um dia fazendo uma exposição do reino de Deus. Essa palavra é forte em Atos dos Apóstolos, a proclamação do reino de Deus, a proclamação de que Deus havia inaugurado um reinado em Jesus Cristo, o reinado da graça, o reinado da salvação, o reinado do Messias, né? E é isso que Paulo está dizendo. E no final do versículo 23, nos faz uma observação muito interessante, ou nos chama, né, deve nos chamar a atenção para esse fato muito importante. Porque Paulo procura persuadir os judeus em Roma, ou explicar aos judeus em Roma do que se tratava a fé cristã, mas ele usa para isso a própria lei de Moisés e os profetas, que era a expressão usada para o Antigo Testamento, né? Os judeus chamavam o Antigo Testamento da lei de Moisés e dos profetas. E Paulo diz assim, em outras palavras, ele está usando o próprio Antigo Testamento, a lei e os profetas, que os judeus consideravam como palavra de Deus para os judeus, as escrituras sagradas para os judeus. Paulo está dizendo, nessas escrituras nós temos a revelação, nós temos todos os detalhes, né, daquilo que Jesus é, daquilo que Cristo é. É o que nós chamamos de leitura cristológica ou leitura messiânica das Escrituras. Paulo está olhando para o Antigo Testamento, para a lei, para os profetas e dizendo para os judeus, aqui nós temos a mensagem sobre Jesus, a promessa sobre o Messias, o que ele deveria fazer e por que aquilo que eu estou pregando é exatamente a esperança de Israel, no sentido de que o Messias e Jesus, o Cristo, é aquele prometido e esperado em todas as narrativas do Antigo Testamento, ou em toda a narrativa do Antigo Testamento. Verso de número 24, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse. E depois nós vamos ler o Paulo lendo, né, recitando o livro do profeta Isaías, especificamente capítulo 6. Paulo aqui aplicou com uma ousadia, né, as palavras que o Espírito Santo havia falado aos pais, né, aos judeus do passado, quando Isaías foi chamado para proclamar para esse povo, né, que Deus estava dando uma chance de conversão, uma chance, né, de que eles voltassem para gozar do privilégio de serem o povo de Deus, para que esse povo se convertesse dos seus maus caminhos. E esse mesmo texto, né, que Paulo vai citar, ele vai ser usado por João o Batista, né? Quando João começa a sua pregação, ele vai usar o capítulo 6 de Isaías, exatamente o mesmo texto citado por Paulo, e também Jesus. Jesus também usou esse mesmo texto para falar sobre os homens que ouviriam as palavras, mas não se converteriam. Verso 26 é o texto, né, de Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. Vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Daniel Marguerat,
comenta assim sobre esse episódio, esse texto, né? O apóstolo assume e reduplica diante de Israel o fracasso do profeta. Ele torna emprestada a sua voz. Nos versos 26 e seguintes, 26 e 27, quem fala não é Paulo, ele faz falar o profeta, a fim de atestar a continuidade de uma recusa da oferta divina ao longo de toda a história da salvação. O Daniel Marguerato está nos chamando a atenção para o fato de que aqui Paulo, ao invés de falar desses ouvidos fechados para a voz misericordiosa de Deus, Paulo cita Isaías, faz o Isaías falar, aquilo que faz parte de toda a história desse Deus amoroso com esse povo obstinado, esse povo que volta as costas para Deus, que não se arrepende dos seus pecados. Então a citação de Isaías é para mostrar que, da mesma maneira como Deus misericordioso, na sua graça, fazia o convite de salvação, e o povo fechava os seus ouvidos, endurecia o seu coração e era incapaz de ser curado, porque obstinadamente fechava os ouvidos para a voz de Deus e os olhos para contemplar a glória de Deus. Aqui, mais uma vez, quando a oferta da graça, a oferta do amor, a oferta do arrependimento, a oferta da salvação, agora plenamente dada pelo Messias, pelo Messias que veio para redimir, a esperança de Israel que veio para redimir, igualmente eles fecham os ouvidos, eles fecham seus olhos, eles endurecem o coração, se tornam obstinados na sua rebeldia, para mostrar que ao longo da história da salvação, desse Deus que vem ao encontro do seu povo, o seu povo se volta contra o Senhor ou ignora a sua palavra. Verso 28, e Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Os judeus rejeitaram o evangelho conscientemente. Paulo quer que eles saibam que a salvação de Deus foi enviada para os gentios, que ouvirão com os ouvidos abertos, enquanto os judeus fecharam os deles. Já por 3 vezes a oposição teimosa dos judeus fizera Paulo voltar-se para os gentios. Em Antioquia da Psídia, em Atos 13, verso 46, em Corinto, Atos 18, 6, e em Éfeso, Atos 19, 8 a 9. Agora pela 4ª vez, agora na capital do Império Romano, na cidade que era o centro do mundo, e de forma mais decisiva ainda, Paulo repete a mesma afirmação: vocês rejeitaram a palavra de Deus para a redenção de Israel. Deus agora estende a sua palavra para os gentios. Verso 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Lucas nos narra então que Paulo permaneceu nessa casa por 2 anos, nada mais, nada menos. Lucas apenas nos dá a informação de que Paulo permaneceu nesta casa por 2 anos. Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos pelo menos 2 décadas após esses fatos terem acontecido. E nós não sabemos, nem outro detalhe a partir de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com Paulo após esses 2 anos. Teria Lucas algum propósito nisso? Teria Lucas algum propósito de não narrar esses detalhes, não falar do que aconteceu com Paulo? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no próximo domingo. Nós vamos voltar nesses 2 últimos versículos e vamos conversar sobre por que esse final de Atos dos Apóstolos, por que Lucas termina Atos dos Apóstolos sem trazer nenhuma informação sobre o que aconteceu com Paulo após esses 2 anos. Mas quero chamar a sua atenção para o verso 31.
Paulo pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Essa expressão sem impedimento algum significa que, não obstante a contínua vigilância militar pela qual Paulo estava circunscrito, as autoridades não impediam que Paulo pudesse falar. Aliás, como nós já vimos durante todo o estudo de Atos dos Apóstolos, o Império Romano não impedia que as religiões pudessem ser proclamadas, que os profetas, os magos e toda a mais diversidade religiosa acontecesse no Império, né? Não havia assim, motivo para impedir que Paulo falasse sobre a sua divindade, até porque o próprio Império Romano fomentava e não proibia qualquer tipo de religiosidade. Impedia sim que qualquer tipo de religião provocasse sedição, provocasse revolta, né, ou qualquer tipo de movimento popular contra o Império Romano, o que o cristianismo não fez, né? Então não havia nenhuma ameaça, até porque proporcionalmente os cristãos eram um grupo muito pequeno dentro da imensidão que era o Império Romano. O texto continua mostrando, né, nos mostra com muita propriedade qual era o conteúdo da pregação de Paulo. O que Paulo pregava? Pregava o reino de Deus. O pastor já até disse nesse nosso encontro de hoje o que significa esse reino de Deus, né? O reino inaugurado pelo Messias, o tempo da graça ofertada, esse tempo em que a porta, né, da graça é ofertada, mas o reino de Deus, com todos os sinais da presença do reino de Deus, acompanha a igreja que implementa, que faz com que o reino de Deus seja uma realidade factível, demonstrável, palpável, experimentada. A igreja faz com que o reino de Deus seja experimentado de alguma maneira como um antigozo daquilo que será o reino de Deus plenamente realizado. É o que a gente chama de o reino de Deus que já aqui está, que já é experimentado, mas não totalmente experimentado. A igreja, de alguma maneira, antecipa na sua prática da justiça, da verdade, da misericórdia, do amor, da proclamação da salvação, da vida em comunidade. A igreja já antecipa o reino de Deus aqui no agora. O reino de Deus já é uma experiência concreta em que a igreja faz com que o mundo perceba aquilo que é a presença do próprio Deus governando, né? E qual é o conteúdo? Além do reino de Deus, que o Senhor, referentes ao Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas até acham que Jesus Cristo é como se fosse o sobrenome, né? Jesus Cristo. Não devemos esquecer, aqui essas três palavras são muito importantes. Senhor Jesus Cristo. Jesus é Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o esperado, é o Salvador. Senhor refere-se tanto à compreensão de Deus, né, que no Antigo Testamento é uma referência a Deus no Antigo Testamento, né, tanto que quando aparece Senhor nas nossas Bíblias, né, no Antigo Testamento, né, os Salmos, Senhor está com todas as letras maiúsculas, porque é o lugar onde estava o nome de Deus. Mas aqui Senhor, para o mundo grego, era uma palavra que os gregos, os romanos conheciam muito bem, Kyrios, o soberano, o Senhor sobre todas as coisas. A palavra que era usada por imperador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Kyrios, aquele que é o soberano sobre todas as coisas. E Ele é o Cristo, que é o Messias, né? Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. Ele é o Messias, Ele é o esperado, Ele é o prometido, é aquele que veio para redimir. Esse era o conteúdo da pregação. Vamos parar e meditar naquilo que esse texto tem para a nossa vida? Primeiro, mais uma vez em Atos dos Apóstolos, somos relembrados sobre como devemos ler o Antigo Testamento. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo se verifica em como é lido e interpretado o Antigo Testamento. Quais as consequências de uma interpretação do Antigo Testamento que não passa pela centralidade de Jesus Cristo? Nós já conversamos isso várias vezes aqui durante os nossos estudos, mas mais uma vez aqui no final dos Atos dos Apóstolos surge a importância, né, de que, mais uma vez, Paulo, para falar sobre Jesus, ele vai no Antigo Testamento e diz assim,
Lá no Antigo Testamento, nós temos as promessas, nós temos tudo aquilo que nós, toda a esperança, né, sobre o Messias, e que nos ensina para hoje como nós devemos olhar para o Antigo Testamento. A diferença entre uma igreja e uma sinagoga, entre a igreja de Jesus Cristo e uma sinagoga dos judeus, é como nós lemos o Antigo Testamento. Os judeus olham para o Antigo Testamento, entendem que é a palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas e que ali Deus fala com eles. Os cristãos compreendem o Antigo Testamento, que ele nos aponta para Jesus Cristo, que nós precisamos perceber que ele nos aponta para a fé em Cristo e que todas as histórias, todas as leis, toda a história do Antigo Testamento nos aponta para o cumprimento perfeito, pleno daquilo que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cristo. Quando a igreja, ou quando qualquer igreja lê o Antigo Testamento sem passar ou sem tentar encontrar Jesus Cristo, nós voltamos para as práticas do judaísmo, né? A igreja se parece mais com uma sinagoga do que com a igreja de Cristo, o que é um absurdo, né? A igreja precisa sempre tomar muito cuidado para que, quando olhar para o Antigo Testamento, possa fazer a pergunta: onde eu posso encontrar Jesus? Onde Jesus está aqui? O que Jesus falou sobre isso? O que Jesus nos ensinou sobre isso? Porque o Antigo Testamento tem para nós finalidade de apontar quem é Jesus, para nos apontar como podemos chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Do contrário, o Antigo Testamento se transforma num grande perigo, porque ele pode transformar a igreja numa sinagoga, com todas as consequências de uma compreensão que não é perfeita e plena daquilo que Deus é, porque Deus, como diz Hebreus, se revelou plenamente em seu Filho. Ele já foi feito de diversas formas, através dos profetas, da lei, mas agora nos falou plenamente em Jesus Cristo. Precisamos ouvir Jesus, precisamos olhar para o Antigo Testamento e perguntar onde Jesus está, o que ele nos ensinou, ou o que nos ensinou sobre esses assuntos, o que esses assuntos falam a respeito de Jesus. Segunda questão, quando Lucas descreve Paulo pregando com intrepidez e sem impedimento, isso simboliza uma porta aberta pela qual nós hoje precisamos passar. Os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins do mundo. Hoje vemos muitas pessoas falando sobre a igreja estar sendo perseguida. Todavia, a nossa preocupação maior deve ser não com a perseguição e a oposição do mundo, mas com o cumprimento da missão. A igreja tem compreendido que o reino será implantado pelo Império Romano ou apesar do Império Romano. Isso é uma grande confusão que a gente sempre percebe quando as pessoas falam sobre o mundo, né? Que o mundo guerreia contra a igreja, que a igreja está sendo perseguida pelo mundo. Ora, isso é um sinal de que a igreja é igreja, né? Quando a igreja não é mais perseguida, quando a igreja se torna dominante no seu papel na sociedade, se torna sem qualquer tipo de diferença na sociedade, até ocupando os poderes da sociedade, é um grande perigo para a igreja, porque a igreja pode esquecer que ela é chamada para ser sal da terra e luz do mundo, e não se tornar um sistema de poder desse mundo, não se tornar parecida e nem se tornar semelhante, ou até ocupar o lugar dos poderes desse mundo. Não é esse o chamado para a igreja ser, não é esse o chamado para a igreja existir. A igreja de Jesus não foi chamada para ocupar esses espaços, ela foi chamada para proclamar o reino de Deus e para proclamar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que aqui Paulo está no Império Romano e, apesar do Império Romano, ele cumpre a sua missão. Não é o Império Romano que ajuda Paulo, que colabora com Paulo. Pelo contrário, Paulo é um preso do sistema romano, Paulo será morto pelo Império Romano, a igreja será perseguida pelo Império Romano, e a igreja, apesar do Império Romano, cumpriu a sua missão. O que nós estamos fazendo nesse nosso tempo? Queremos nos aliar ao Império Romano para implementar o Evangelho, para implementar o reino de Deus,
para implementar a presença do reino de Deus nesse mundo, ou nós estamos proclamando o Evangelho, apesar do Império Romano? Isso é algo que nós precisamos pensar, precisamos orar e precisamos olhar para a nossa própria vida, o que nós temos feito na nossa própria experiência como cristãos. Por último, não é uma pergunta, mas na verdade é um desafio já para o nosso próximo encontro. A história termina aqui, acabou o livro dos Atos dos Apóstolos, e por que Lucas, ao terminar Atos dos Apóstolos, o faz dessa maneira, inclusive omitindo sobre o que acontece com Paulo? Será que há algum propósito nisso? O que aconteceu com Paulo, afinal? Quais os detalhes que nós conhecemos? Nós vamos conversar sobre isso no próximo encontro, no próximo domingo, dia 6 de junho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse final de Atos dos Apóstolos. No dia 13 de junho, nós vamos ter um momento diferenciado. Como os irmãos e irmãs sabem, esses nossos encontros são feitos gravados, né? O pastor grava esses nossos encontros com antecedência e até para facilitar, né, toda a parte, né, de diagramação do vídeo, né, de como o vídeo é formatado, para que os irmãos possam acompanhar as leituras. Isso facilita muito. Mas no domingo, dia 13, nós faremos uma live para conversar sobre todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Nesse dia 13/6, nós vamos fazer um encontro diferente. Nós vamos fazer ao vivo, né, e os irmãos podem interagir no chat do YouTube ou também no Facebook, fazendo as perguntas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Desde o primeiro capítulo, aqueles momentos em que talvez você teve uma pergunta e não fez a pergunta. Agora vale a pena dar uma olhadinha, né, no que aconteceu nos últimos encontros ou em todos os encontros passados, né? Dar uma olhadinha no próprio livro dos Atos dos Apóstolos e perceber aquilo que você queria perguntar. E nós vamos fazer isso. O pastor vai fazer um resumo do livro de Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo até o capítulo 28, contando, né, rapidamente o que esse livro nos conta, qual é a lição de Atos para a nossa vida. E você terá a oportunidade de fazer as suas perguntas, de apontar a pergunta e o pastor vai responder, claro, né? Se tiver condições de fazê-lo, nós vamos conversar sobre essas perguntas e tentar dirimir as nossas dúvidas. Conto com você então, dia 6, nós vamos conversar sobre o final dos Atos dos Apóstolos e no dia 13 de junho vamos conversar sobre todo o livro de Atos, com você tendo a possibilidade de fazer as perguntas e comentários, né, aí no chat sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos, Deus, discernimento do chamado que o Senhor faz para a nossa vida nesse nosso tempo. Homens e mulheres chamados para proclamar esse evangelho, esse reino de Deus, para que esse reino de Deus possa ser percebido na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa história, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, que o reino de Deus possa ser percebido na nossa prática de justiça, da verdade, da misericórdia, que o reino de Deus possa ser percebido na palavra verdadeira que nós proclamamos, na esperança que nós proclamamos, na vida em Jesus Cristo que nós vivemos. Dá-nos a tua bênção. Abençoe-nos enquanto igreja, abençoe-nos como irmãos e irmãs em Cristo, para que possamos ser aqueles que, apesar do Império Romano, apesar das circunstâncias de oposição e perseguição, sejamos aqueles que proclamam o reino de Deus e a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a nossa cidade, o nosso país. Nós oramos para que o Senhor cuide, especialmente daqueles que governam, para que eles tenham sabedoria nas suas decisões. E aqueles que estão enlutados, que estão enfermos, ó bendito Senhor, que o Senhor console e que o Senhor traga a cura para a glória do seu nome. Nós oramos hoje e sempre. Amém.